Neste vídeo você vai entender como realmente funciona a multiplicação e digo mais, sem precisar decorar a tabuada. E no final vou te mostrar uma forma de como calcular muito mais rápido. Oi, eu sou o Bruno, sou professor de matemática e hoje nós vamos entender que a multiplicação é nada mais do que uma soma repetidas vezes. Só que ao invés de escrever o número repetido diversas vezes, a gente economiza espaço e tempo usando o símbolo da multiplicação. Então quando a gente tem a conta 8 vezes 5, isso é literalmente o 8 contado 5 vezes. Só que quando você tem números maiores, essa ideia ela não é prática. A gente vai utilizar a mesma ideia do CDU, que foi o que eu mostrei no vídeo passado sobre somas e subtrações. Então vamos ver um exemplo de como calcular 63 vezes 7. A gente começa multiplicando o 3 vezes o 7, que dá 21 unidades, e como a gente já viu, 21 unidades é a mesma coisa que uma unidade e duas dezenas. Então esse 2 acaba indo para a casa das dezenas. E aí depois a gente vai multiplicar o 7 pelo 6, que dá 42. Só que esses 42 não são 42 unidades, porque o 6 é uma dezena. Então a gente vai ter 4 centenas e 2 dezenas. E se a gente juntar tudo, a gente vai ter como resultado 441. Só que aí tem mais um detalhe, né? E se o segundo fator tiver 2 dígitos? Então vamos tentar seguir o mesmo raciocínio agora no exemplo de 25 vezes 34. Então a gente vai quebrar as etapas da multiplicação em duas partes. Primeiro vamos fazer o 4 vezes o 25 e depois o 3 vezes o 25. Então nesse momento é como se o 3 não existisse pra gente. Então fazendo 4 vezes 5 temos 20 unidades que se transformam em duas dezenas. E o 4 vezes o 2 dá 8 dezenas. Juntando com as duas dezenas que já tínhamos antes, ficamos com 10 dezenas, que é a mesma coisa que uma centena. Aí agora a gente vai fazer a segunda parte, que é fazer a multiplicação do 3. Então a gente tem que o 3 vezes o 5 dá 15, então o 5 fica e o 1 sobe. E o 3 vezes o 2 dá 6, mais o 1 que subiu resulta em 7. Então a gente fica agora com 75. Só que não são 75 unidades, porque esse 3 ele está na posição de dezenas. Então a gente arrasta todo mundo uma casinha para o lado e aí sim ficamos na quantidade correta. E aí esses espaços que ficam vazios a gente pode marcar com 0. E a gente junta os dois resultados para encontrar a resposta final, que na prática é como se a gente tivesse feito 25 vezes 30 e somado com 25 vezes 4. Se esse tipo de conteúdo estiver te ajudando, por favor, deixa o like, isso vai ajudar demais aqui no canal e me motivar a trazer mais conteúdos explicando o básico da matemática. E aí a última etapa é quando os números têm vírgula. Como que a gente resolve essa situação? A boa notícia é de que a gente resolve essencialmente da mesma maneira que a gente estava resolvendo antes. A conta é essencialmente a mesma. O que vai mudar vai ser a posição da vírgula. Então vamos fazer o mesmo exemplo anterior, só que agora colocando vírgula nos dois números, ficando 2,5 e 3,4. O que acontece, né? O 5, ele desceu uma casa, ele não é mais unidade, virou décimo, e o 4 também ele é um décimo. Então o que resulta é que a gente vai arrastar todos os números duas casas para a direita. Mas o número em si é o mesmo, continua dando uma centena, né? Que agora vai virar uma unidade. E a mesma coisa acontece com 2,5 vezes o 3. O 3 também desceu uma casa, porque antes ele era uma dezena e agora virou uma unidade. A conta em si é a mesma, o que vai mudar apenas é o valor dos números, o valor posicional que eles têm. Então ao invés de ter 7 centenas e 5 dezenas, a gente vai ter 7 unidades e 5 décimos. E juntando com o que a gente já tinha antes, totalizando 8,5. ou 8 unidades e 5 décimos. Agora, na prática, o que você tem que fazer é só contar quantas casas depois da vírgula cada um dos números tem, e essa quantidade tem que ser a mesma de casas após a vírgula do resultado. E agora que você já entendeu como que funciona a multiplicação, vamos ver uns truques para que a gente consiga fazer essas contas mais rápido. Vamos supor que a gente queira fazer a conta de 37 vezes 19. A ideia é que a gente altere um dos números para que transforme uma das unidades em 0. O mais perto de fechar com unidade 0 é o 19, que basta acrescentar uma unidade a ele. Só que para não alterar as contas, eu vou escrever o 19 como sendo 20 menos 1. E aí a conta que eu vou ter vai ser a seguinte: 37 vezes 20 menos 37 vezes 1, que é 37. O fator que está fora do parêntese acaba multiplicando todo mundo que está dentro dele. E 37 vezes 20 é a mesma coisa que você multiplicar 37 por 2, ou seja, pegar o dobro de 37 e acrescentar um 0 no final. Ou seja, 37 vezes 2 dá 64 e acrescentando o 0, vamos ficar com 740. Então, ao invés de fazer 37 vezes 19,
que pode levar um certo tempo, a única conta que a gente tem que fazer é 740 menos 37. E aí é bem mais fácil. E essa ideia também vale acrescentando números. Por exemplo, 22 vezes 35, eu poderia escrever como sendo 22, 20 mais 2 e tudo isso multiplicado por 35. Tenta ver quanto é que isso vai dar e deixa aqui nos comentários. E agora você tem que colocar todo esse seu conhecimento em prática. Então confere aqui na descrição o PDF de exercícios que eu coloquei aqui para que você consiga praticar e se tornar um mestre na multiplicação. E é importantíssimo que você passe por esse processo, porque é assim que você vai decorar a tabuada, precisando resolver contas. Conforme você for fazendo os exercícios, você vai fixando os valores da tabuada. Então você não vai estudar a tabuada por si, você vai estudar os exercícios que utilizam a tabuada. E aí de tabela você aprende isso. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários do vídeo. E para quem quiser se aprofundar ainda mais, aqui na descrição tem um livro que eu super recomendo para quem quer estudar matemática e um pouquinho mais a fundo. Por hoje é isso, nos vemos no próximo vídeo.